A suinocultura é uma das atividades de criação mais importantes do país e é cada vez maior o número de produtores que levam a sério os conceitos de produtividade e bem-estar animal. Este criatório de Itu, interior de São Paulo, é um bom exemplo disso. A revista Rural foi conhecer de perto uma criação de suínos que é modelo de produção e bem-estar animal. Nós vamos conhecer a área de reprodução aqui da Iane. Mas antes, Ângela, você já está trocada, a gente também vai ter que se trocar. Isso é um protocolo de sanidade, pensando também nos animais, né? Sim, isso é pensando única e exclusivamente nos animais. Porque a gente divide esse espaço de banheiro em área limpa e área suja, né? Então nós estamos aqui na área suja, a gente vai entrar para a área limpa, você vai ter que tomar banho, se higienizar da cabeça aos pés e trocar de uniforme, né? Colocar a roupa aqui da granja. A gente faz isso visando proteger os animais de agentes patogênicos que vêm de fora. Porque a gente tem um status sanitário aqui dentro da nossa granja. Então a gente vem de fora, a gente pode trazer doença para eles que a gente não quer deixar introduzir dentro da granja. Então a gente faz esse manejo a fim de evitar a transmissão de doença para os nossos animais. E desde o carro, né? Porque quando nós chegamos lá no comecinho, nós também passamos por uma desinfecção do veículo. Exatamente. Né? Aí passa dentro do desinfetador, desinfeta o veículo para entrar dentro da granja. Porque na rua, nas vias, você pode passar por locais que estão contaminados. Então você traz essa contaminação para dentro da granja. Bom, eu vou lá então, já estou com a minha roupa, o meu uniforme aqui na mão. Chegou a minha vez também de me trocar para a gente poder ir lá na parte de reprodução. A primeira parte da área reprodutiva são as salas de gestação. Por lá, as matrizes são divididas entre gaiolas e baias coletivas. As fêmeas ficam nas gaiolas, onde elas serão inseminadas. Então elas vêm no cio, são inseminadas aqui nas gaiolas e ficam 45 dias nessa gaiola, na instalação de gaiola. Para que elas ficam esse tempo aqui? Para permitir que os embriões nidem no útero e elas não percam a gestação. Então elas ficam aqui quietinhas esses 45 dias. Passados os 45 dias elas vão para as baias coletivas, tá? E ali elas ficam até por volta de 111 dias. Depois a gente transfere elas para a maternidade. Elas chegam um pouquinho antes, elas vão parir com 115 dias. Mas elas são transferidas um pouco antes para também se adaptar a outra instalação. Conforto e bem-estar incrementam a produtividade e geram leitões de melhor qualidade genética e física. Nessa ala, as fêmeas são alimentadas uma vez por dia, sempre no período da manhã. Aqui na gestação, elas são alimentadas com esses drops, né? Então a alimentação é toda automática. Então os drops eles são enchidos pelos silos e aí o pessoal regula aqui, né? Já está tudo reguladinho. Cada fêmea é individualizada. Então se a fêmea for um pouco mais magra, ela come um pouquinho mais. Se ela for mais gordinha, ela come um pouquinho menos. Então aqui regula e essas fêmeas são alimentadas via drop. Elas bebem a água pelas chupetas. Vocês podem ver que cada fêmea tem uma chupeta. Também esse barracão ele é todo climatizado. Então as cortinas elas sempre vão estar fechadas, né? A gente tem lá os ventiladores, exaustores e a gente regula a temperatura aqui. No inverno a gente deixa uma máxima de 24 graus, mínima de 21. No verão isso muda, né? Então a gente, como vai estar mais calor, a gente mexe nessa temperatura. O que vocês consideram como uma gestação que correu tudo bem? Então, primeiro a gente tem que ter um sêmen de boa qualidade, né? Para inseminar essas fêmeas. A gente tem o nosso laboratório aqui. A gente tem os nossos machos e a gente coleta o sêmen, manipula o sêmen para inseminar essas fêmeas. Então o processo de inseminação ele é muito importante. A fêmea tem que estar no cio para ser inseminada. Então esse é o primeiro crivo. Na saída a gente também tem que ver, a fêmea tem que estar bem de score corporal. E a hora que chega na maternidade a gente vai avaliar os nascidos, que é uma coisa que a gente passa ultrassom também na fêmea aqui para confirmar se ela está prenha ou não.
só que a gente não sabe quantos animais tem, né? A gente passa a ultrassom para ver se ela está mesmo com cria. Como que vocês fazem o estudo exatamente do que você falou, do que cada uma precisa para ter a quantidade e o direcionamento certo? E também qual que é essa ração, quais são as comidas que elas têm aqui? Então, a gente tem uma dieta balanceada, né? Nós temos um nutricionista especializado em nutrição de suínos para fazer a dieta delas. Então, não é uma coisa que vem da nossa cabeça. É tudo calculado, né? Que uma fêmea normal tem que comer. Então, todo mundo tem que comer a mesma quantidade, mesma parte energética, nutricional. Só que aí, elas vêm com a mesma ração, que é a ração de gestação. Aqui elas comem ração de gestação. A gente dá nomes para as rações, aqui é a ração de gestação. E depois que todo mundo come a mesma ração, a gente vai individualizar pelo peso, como eu falei para você. Então essa fêmea está um pouquinho mais gorda. Então a gente reduz um pouco a comida dela, mas é a mesma ração. Com 300 animais somente nesse galpão, a limpeza se torna algo fundamental. Sempre mesmo tem que estar muito limpo para a gente evitar a transmissão de doença. A gente não pode deixar as fezes em contato com a vulva da porca. Elas acabaram de ser inseminadas. Essas fezes podem levar bactéria para dentro, né, do aparelho reprodutivo delas. E aí atrapalhar a questão de nascido, pode causar repetição de cio, aborto. Então a gente tem que cuidar muito da limpeza. Nós estamos aqui na área da maternidade e a Ângela estava me contando uma coisa bastante interessante. Nenhuma matriz vem para cá, lá da sala de gestação, sem tomar um banho antes. É isso, né? Sim. Não pode entrar nenhuma matriz suja aqui nessa área. Por quê? De jeito nenhum. Então elas chegam, elas têm uma área ali para elas, né, serem higienizadas. Lá elas tomam esse banho com água, sabão mesmo, sabão de coco. Né, a gente esfrega elas com uma esponja, depois a gente desinfeta elas com desinfetante próprio para o animal, né, que pode ter contato com a pele deles, e traz elas para a maternidade limpas. Aqui na maternidade, nesse setor, a gente tem 378 gaiolas, né, de maternidade. E juntando com a parte de gestação, ao todo, o número Nós de temos animais? 2.000 fêmeas produtivas nesse setor. Chegou aqui, ela vai parir, ela vai dar à luz, e aí, o que acontece? Então aqui elas chegam com 111 dias de gestação. Então elas vêm limpas para cá, né, lavadas, desinfetadas. Cada uma entra na sua gaiola. Elas ficam aqui mais ou menos até 115 dias para parir. Com 115 dias elas vão parir, né, elas parem naturalmente, sem indução nenhuma de parto. Elas entram em trabalho de parto. Entrou em trabalho de parto, a gente tem as parteiras. Então cada parteira vai acompanhar o número de partos. Né? Vai amarrar um umbigo de leitão, né? Passar iodo, fazer o leitão mamar o colostro, que é o remédio, né? É o remédio para tudo, é o colostro. Então a gente faz uma mamada, chama uma mamada controlada, a gente pega leitão por leitão, põe ele para mamar, porque a porca pare 17, 18 leitões, até 20 e tantos. Todo mundo tem que mamar o colostro, então a gente tem que revezar a mamada para todo mundo mamar. Acompanhou bem o parto, fez um parto bem feito, fez uma colostragem bem feita, é o sucesso de uma boa maternidade, tá? Então, e aqui as porcas ficam 21 dias dando leite para os leitões e com 21 dias aproximadamente a gente manda os leitões para a creche. Nos últimos 30 anos, a estrutura das maternidades foram evoluindo, pensando sempre no bem-estar animal tanto para as mamães quanto para os porquinhos. A gente tem as cortinas, né, externas e internas. A gente tem os escamoteadores, né, com aquecedores, com lâmpadas, e tem os ventiladores. É um ambiente mais complexo, porque aqui tem porca e leitão. A porca é um animal que precisa de pouca temperatura, elas não gostam de calor. Então tem que estar uma temperatura legal para elas. O leitão já é um animal, é um bebê, ele precisa de bastante temperatura. Então dentro da casinha do leitão tem que ter 30 graus no mínimo. Enquanto o animal não está mamando, os leitões, eles não têm que ficar do lado da porca. Mamou, vai para casinha, vai dormir, vai ficar quentinho. Daqui a pouco eles voltam de novo. Porque a gente também evita o esmagamento, que é uma das causas de mortalidade, assim, número 1 numa maternidade. Se não tiver um bom manejo, morre leitão esmagado. Neste galpão está localizada a creche.
Aqui os leitões ficam cerca de 40 a 42 dias, recebendo o que há de melhor em nutrição. Essa fase é fundamental para o desempenho dos animais na terminação. Eles ficam aqui nessa instalação dos 21 dias até os 62 dias, 63 mais ou menos. Permanecem aqui, eles se alimentam apenas de ração e água, nada mais de leite, tá? A ração, nós temos aqui nessa creche, são quatro tipos de ração diferente que eles comem dos 21 até os 62, 63 dias. Então tem 4 dietas diferentes, sempre balanceadas, visando que esses animais mostrem o desempenho deles, né, para chegar lá no final bem fortes. A metragem quadrada é um ponto que você tem que levar sempre a sério na hora de dividir os animais nas baias. Os animais, eles não podem passar frio de maneira alguma, mas também não podem passar calor. Então é um ambiente bem delicado em relação à ambiência. Então tá sempre atento a manejo de cortina, manejo de ventilador. Quantas salas vocês têm aqui? Nessa unidade são 8 salas e 0,3 metros quadrados por animal, a gente preconiza. São 1.040 animais por sala, totalizando 8.000 lugares de creche aqui nessa unidade. A genética de um animal desse, de um porquinho desse, ela já começa a se mostrar superior e etc. A partir de que momento você já consegue identificar isso? A gente já faz uma seleção genética, né? A gente tem os animais, os reprodutores, né, com uma genética boa, então que vai passar, as fêmeas também, que passam para os filhos. Mas a gente já consegue ver um leitão de boa qualidade dentro da maternidade. Você já vê a conformação de carcaça dele. Ele já nasce um leitãozinho bem formado, né? E aí ele vem para a creche, ele vai se desenvolvendo. Mas na terminação, acho que é a hora que você consegue visualizar um animal bem conformado em carcaça. Da fase lá da creche, qual que é o peso final que eles têm lá para chegar aqui nessa fase da terminação? Então, eles saem com um peso aproximado de 23 quilos da creche, com 62, 63 dias, entram aqui na terminação. Entrando aqui, eles vão ficar até mais ou menos 150, 155 dias de idade e vão ser vendidos com um peso de 115 a 120 quilos. 120 quilos ele chega, aquele porquinho que a gente viu nascer ali. Que nasce com 1,3 kg, chega a 115, 120 quilos. Aqui eles continuam com nutrição e a gente vai também ver uma lâmina d'água, é esse o nome? Isso, é uma lâmina d'água. Essa lâmina d'água ela é feita para melhorar o conforto térmico também dos animais. Porque o suíno é um animal que tem que fazer uma troca de calor pela pele. Então ele usa essa água para isso, né? Então ele vai lá, se banha, volta. Então é bem para o conforto térmico. Nesse processo todo que a gente está acompanhando da reprodução, desde a maternidade até aqui a terminação, questão de taxa de mortalidade, como que está de vocês e o que leva à mortalidade desses animais, principalmente ali na creche e agora nessa última parte? Sim, então vou falar desde o início. Cada setor tem uma meta, né, um alvo de mortalidade. Então, nas maternidades seria no máximo 8% de morte, tá? Nas creches, 1% de morte. E aqui na terminação, 1,5% de mortalidade, 1,5% de mortalidade. As causas são diversas, né? Cada granja tem uma causa de mortalidade. Mas, por exemplo, nas maternidades, maiores causas, esmagamento e diarreia. Nas creches, a questão, problemas respiratórios. Creche e terminação, mais problema respiratório, pneumonias, problemas mesmo mais da parte respiratória. A agropecuária possui cerca de 27 mil animais em terminação. Ao longo do processo, além da alimentação e limpeza, a vacinação é fator decisivo para a saúde do plantel. Os animais são vacinados para diversas doenças, né? Recebem diversas vacinações. Desde lá da creche até aqui a terminação, eles estão protegidos para diversas doenças que podem acometer o rebanho. Daqui ele já está pronto para venda. Isso, aqui eles ainda não estão terminados, né? Eles estão com aproximadamente 95 dias, então ainda tem mais um chãozinho aí. Mas desse setor de terminação, eles já vão para o abate. Importador da carne suína, seja viva ou abatida, o estado de São Paulo consome anualmente
900 mil toneladas, enquanto produz cerca de 250 mil. Assim, toda a produção é comercializada internamente. O suinocultor paulista ele vende, comercializa seus animais dentro do estado para abatedouros paulistas. Então ninguém vende para fora do estado, não é interessante. E os abatedouros que compram a nossa produção são abatedouros próximos a um raio de 130, 140 quilômetros, alguns um pouco mais distantes, mas a produção é comercializada toda aqui no nosso entorno. Por se tratar de uma commodity, os preços variam e, por vezes, o valor da venda acaba sendo menor do que o custo de produção. Nós vivemos atualmente um excesso de produção que já vem de 2 anos e meio, e esse excesso de produção está achatando os preços, e os preços estão muito ruins há algum tempo, abaixo do custo de produção. Apesar de que agora há pouco tempo o milho caiu muito o preço, então nos deu um fôlego. Mas nós acumulamos prejuízos muito grandes de 2 anos, do ano de 21 e de 22, e que nós precisávamos realmente ter um fôlego, um ganho para poder pagar e compensar esses prejuízos passados. Na Iane, o trabalho com os porcos não começou ontem. A tradição, que vem sendo passada de geração para geração, existe há mais de 100 anos. O meu avô paterno veio da Itália no início do século passado, por volta de 1913, e começou então uma criação pequena de suínos. Depois, com o falecimento dele, em 1933, o meu pai assume a suinocultura. E em 1982 eu assumo a gestão da suinocultura. E há uns 10 anos, 12 anos, as minhas filhas começaram gradativamente a assumir a gestão. Nós estamos então na 4ª geração de suinocultores da família. Desde o princípio, a sucessão familiar acontece de forma natural e espontânea, alimentada apenas pelo amor à atividade. E a expectativa é que as 4 filhas do Antônio sigam passando essa tradição adiante. Eu imagino que as minhas netas e netos deverão continuar, se não todos, parte deles, dar continuidade à nossa atividade. Isso tudo é muito ainda precoce, por conta de que são crianças pequenas, e o negócio pode mudar ao decorrer do tempo. Como criação das pessoas, como educação das minhas netas e netos, eu tenho certeza que eles vão ter amor ao agronegócio e vão querer, por livre e espontânea vontade, dar continuidade. É normal as minhas filhas levarem as crianças de vez em quando na granja, e isso ajudar a fazer partos e manejo de leitões, enfim, e isso acaba levando ao amor ao setor e aos animais.